Naturalização. Data de naturalização é um critério de elegibilidade da cidadania polonesa. O que acontece? O ancestral chegava da Polônia e via para um país estrangeiro, por exemplo, o Brasil, e ele queria gozar os mesmos direitos de um cidadão nato, um cidadão que nasceu no país, no Brasil, por exemplo. Então ele ia lá seguir um rito para poder se naturalizar. Só que isso para a cidadania polonesa é relevante. Isso pode determinar se você é ou não elegível. Então, a gente precisa descobrir a data de naturalização, caso ela tenha ocorrido. Ele pode também não ter se naturalizado. Como que a gente pode descobrir isso? Primeira forma, família. Então, eu falei no vídeo anterior que você deve procurar a sua família, verificar se vocês encontram, por exemplo, o decreto de naturalização, certidão de naturalização, certificado de naturalização, algum documento que contenha a data de naturalização. Às vezes, no inventário do parente falecido pode conter alguma informação. Então, família, nesse ponto, é chave. Busque a sua família, verifique, fale com aquele primo distante, aquela tia que você não conversa muito, que você perdeu contato. E essa é a hora de você unir a família. Outra forma de você procurar descobrir a data de naturalização. Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional ele contém documentos que podem revelar a data de naturalização. Eu vou falar um vídeo só sobre Arquivo Nacional. Alguns clientes relatam que mandaram uma carta para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça respondeu com uma cópia do decreto de naturalização. Outra forma de descobrir a data de naturalização é com as certidões de casamento e nascimento no caso, casamento do seu ancestral e nascimento da geração seguinte. Então, vamos supor, o seu bisavô era polonês, ele casou no Brasil e teve um filho, por exemplo, seu avô, poderia ser sua avó. Vocês podem pegar a certidão de casamento desse bisavô e muitas vezes aparece assim: fulano de tal, natural da Polônia, naturalizado brasileiro, ou de nacionalidade brasileira, ou algo parecido. Então, isso, você já sabe que naquela data, na data do casamento, ele era naturalizado. Vamos supor que você não conseguiu descobrir a data precisa de naturalização. Quando você for responder o formulário de elegibilidade, você informa nas observações. Não descobri a data de naturalização, mas consta na certidão de casamento do fulano que ele era naturalizado. A mesma coisa é o nascimento da geração seguinte. Vamos supor que o seu bisavô polonês teve um filho ou uma filha e na certidão de nascimento dele ele vai citar a filiação. Então, fulano de tal, filho de fulano de tal, natural da Polônia, naturalizado brasileiro ou de nacionalidade brasileira. Então, você já sabe que naquela data de nascimento lá da geração seguinte, a pessoa já era naturalizada. Outra forma de você descobrir a data de naturalização é você simplesmente pegar o nome do seu ancestral polonês e jogar no Google. Muitas vezes, o decreto de naturalização está publicado no Google, no caso, no Diário Oficial, no DOU. Então, às vezes, aparece a publicação do decreto de naturalização no Google. Então, essa é mais uma forma de você descobrir. Também existe a possibilidade do seu parente não ter se naturalizado. Ele pode nunca ter se naturalizado brasileiro ou outra nacionalidade. Como que você pode descobrir isso, se ele não se naturalizou? Da mesma forma que a gente checou a certidão de casamento ou de nascimento, se ele era naturalizado, se não constar nada, é um indício de que ele não se naturalizou, não era naturalizado naquela data. Não posso afirmar categoricamente, mas é um indício de que ele não era naturalizado naquela data. Quando a pessoa não se naturalizava, ela constantemente tinha que renovar a carteira de estrangeiro dela, que era emitida pelo Serviço de Registro de Estrangeiros. Então, se você perguntar para a sua família se o seu parente ele constantemente ia renovar a carteira de estrangeiro, então é um bom indício de que até aquele momento ele não era naturalizado. Chegou um momento em que a carteira de estrangeiro passou a ser permanente, e que a pessoa não precisava ficar renovando. Então, se o seu parente ficou usando a carteira de estrangeiro permanente para o resto da vida, então é um bom indício de que ele nunca se naturalizou. Se você tiver certeza, mas eu digo certeza, de que ele não se naturalizou, que ele nunca se naturalizou, você fez todas as checagens e chegou à conclusão de que ele não se naturalizou, você pode emitir uma certidão negativa de naturalização, ok? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo de como emitir essa certidão negativa.